Olá, jovem adventista, Momento Hipertexto é o título da nossa lição do dia de hoje. E como tem sido de costume nas lições de quarta-feira, temos várias perguntas para que venham fazer com que a gente venha raciocinar sobre alguns pontos que buscam responder a alguns questionamentos que muitos cristãos possuem. Especialmente através destes capítulos do livro de Levíticos, dos capítulo 11 ao capítulo 15 que temos estudado nessa semana, conseguimos observar vários pontos importantes. E com a ajuda da tirinha da lição dessa semana, podemos ver que era notável perceber a diferença na expectativa de vida entre o povo egípcio e o povo hebreu ali por aqueles dias. E um dos maiores fatos que isso acontecia era por causa das regras que eles seguiam. O estilo de vida dos hebreus eram fundamentados naquilo que eles tinham recebido por revelação divina, entregue por intermédio do profeta Moisés. É de se admirar que mesmo num tempo antigo, quando não se existia nenhum tipo de estudo científico mais aprofundado sobre qualquer questão que seja das áreas, um povo que era escravo numa terra estranha, que um pouco à frente foi liberto, tinha um conjunto de regras que proporcionava não somente qualidade de vida, como também longevidade e um detalhe, com muita saúde. Como será que eles sabiam que os alimentos que eles poderiam ingerir e que não prejudicariam a vida deles eram aqueles descritos? Como eles sabiam que existia um jeito certo de se abater os animais? Muito simples, porque Jeová os havia instruído. Aquele que criou todas as coisas e sabe perfeitamente o que é melhor para cada um de nós os havia ensinado. E eu gostaria de destacar aqui na lição a resposta de uma pergunta que a lição no dia de hoje ela fez, né? É pecado comer carne? A resposta é clara, não, não é pecado. Porém, como podemos encontrar no livro de Levítico, existe uma forma correta de se abaterem os animais. Se eu não me engano, o abate dos animais deve ser de uma forma que o animal não sofra, que a morte dele seja instantânea num processo tão rápido que ao ser passado a faca na jugular dele, ele morra muito rápido, em menos de 2 segundos. E além disso, todo o sangue do animal deveria ser tirado. Se a gente for olhar para o processo de abate dos animais nos nossos dias, veremos que esses abates não seguem esse procedimento como deve ser seguido, tornando assim a maior parte dos animais que são abatidos impróprios para o consumo de acordo com as orientações de Deus. E tem mais um outro detalhe que eu gostaria de trazer para vocês aqui no vídeo de hoje, né? Eu trabalhei no açougue, né? Onde que ali, né, eu trabalhava ali cortando as carnes também, né, como atendente de açougue. E no caso, quando eu cortava algumas carnes, a maioria das vezes era a peça do acém. Quando eu passava a faca ali cortando ela de acordo com o que o cliente pedia, algumas das vezes eu encontrava ali no meio daquelas carnes ali uma poça de pus. Às vezes ali eu passava a faca ali no meio daquela carne ali, e quando eu passava aquela faca, aquela coisa nojenta ali saía do meio daquela carne. Que nojento que era. E aí assim, né? Aí além disso que a gente vê, e além daquilo que eu já citei para vocês a respeito do processo do abate, podemos concluir que o consumo dessas carnes que nós compramos nos açougues não seguem este processo, e então não podemos consumir estas carnes que se vendem nestes açougues comuns. Bom, existe um ou outro mercado que vende animais considerados kosher, que são limpos, que são puros, que são próprios para consumo. E se você encontrar, fique à vontade para comprar. Mas se você não conseguir encontrar esse tipo de carne, procure se alimentar com as outras opções que Deus nos deixou, né? E para um melhor entendimento, procure uma ou um nutricionista para saber quais são os alimentos você pode estar substituindo na sua dieta. E como já falei no estudo da semana, como consequência deste cuidado físico que eles tinham, a saúde mental e espiritual deles geralmente também eram beneficiadas por causa deste estilo de vida que eles viviam. Conforme está escrito, né, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e nós devemos cuidar desse templo com todo zelo. Mas se você não trata o seu corpo como templo, você pelo menos deveria entender que o seu corpo é uma super máquina que precisa de todos os cuidados necessários. Você deve entender que se você não se cuidar, mais para frente,
além de termos que prestar contas com Jeová, o nosso corpo também vai nos trazer as consequências das escolhas do estilo de vida que escolhemos ter em nossas vidas. Então, se você não se cuidou, não se alimentou de forma saudável, não praticou exercícios físicos, não consumiu a quantidade de água ideal, não se expôs à luz solar, não deu atenção ao descanso diário e nem ao descanso sabático, se você não viveu a sua vida exposta ao ar puro, fugindo de fumaças e poluições, não tendo temperança em nada, seja naquilo que você se alimentou ou praticou, e não teve confiança em nenhuma destas 8 orientações, destes 8 remédios naturais que Deus nos deixou, julgando que Deus faz acepção de pessoas, distinguindo judeu de gentil quanto a estes cuidados, ou se mesmo por ignorância você negligenciou este estilo de vida, as consequências negativas virão. Mas hoje você tem a oportunidade de realizar a melhor escolha da sua vida e passar a viver a sua vida de acordo com aquilo que Jeová deseja e orienta que eu e você vivamos, para que assim verdadeiramente possamos viver e comer o melhor desta terra, sendo próspero em nossos caminhos, desfrutando longevidade através de um estilo de vida super saudável. Seja qual for a área da nossa vida, seja ela financeira, seja ela dos relacionamentos, seja ela nossa vida física, seja a nossa vida mental, mas principalmente a espiritual. Que eu e você possamos entender que Jeová deseja o melhor para cada um de nós e que por isso devemos seguir os seus conselhos sobre o estilo de vida que devemos ter. E se você seguir isto, com certeza você terá vida plena. Esse foi o nosso resumo da lição do dia de hoje. Um grande abraço e até a próxima.